Shabbat Shalom, gente do céu! Glórias ao Senhor Jesus, aleluias! Hoje são 17 de fevereiro de 2024, sábado, e o Senhor, mais uma vez, aleluias, vai usar aqui o missionário Marcelo para falar conosco a seguinte pergunta, né? Ele vai explicar sobre esse assunto. Você está preparando o caminho para o retorno de Jesus? A leitura de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 3. Mas antes, missionário Marcelo, a gente vai orar. Amém? Amém. Shalom, Vamos lá. shalom. Vamos fazer uma oração? Glória a Jesus. Deus bendito, Deus santo, Deus Sim, poderoso, Papai estamos querido, aqui, na tua presença preciosa. aqui com cada Estamos aqui te pessoal, adorando, Sim. essa pequena Glorificando pregação, teu nome. essa pequena Palavra, palavra, mais de Senhor, ti, Senhor. possamos aprender sim mais de Ti, Ministra possamos aos ser nossos menos corações, fracos, Pai, possamos as tuas estar verdades espirituais. cheios do Teu E que Espírito Santo, estejamos possamos nos encher de conectados Ti, contigo, mais Senhor, e mais de Ti, conectados contigo, possamos Senhor. estar com o nosso tanque Aleluia. cheio do De amor Espírito Santo, também. em nome de Aleluia. Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Então, missionário Marcelo, agora você está com a palavra. Deixa Deus te usar. Ô, glória! Mateus 3, eu vou estar fazendo a leitura de alguns versículos aqui. Mateus 3, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois é João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo João que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos do vosso arrependimento, e não queirais dizer dentre vós mesmos: temos como pai Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Palavra poderosa. Quem era João Batista? João Batista era um profeta que veio preparar os caminhos do Senhor. Ele veio antes que Jesus Cristo ficasse conhecido, antes que Jesus Cristo ficasse com seu ministério, que a gente sabe que Jesus Cristo ele teve seu ministério por 3 anos, mas João Batista ele vinha como um profeta. É interessante porque algumas pessoas falam assim, algumas pessoas dizem que ele tinha o espírito de Elias, que ele era a reencarnação de Elias. Realmente ele tinha o espírito de Elias, mas dizer que ele era a reencarnação de Elias é ter uma doutrina que não é condizente com a Bíblia. Por que as pessoas diziam que ele tinha o espírito de Elias? Os irmãos sabem que Elias, o tesbita, ele era um profeta de Israel e ele, assim como João Batista, ele não tinha papas na língua. Esse era o espírito de Elias. Elias, ele confrontou Jezabel, confrontou o reinado ali que estava totalmente não condizente com o que Deus queria. Havia idolatria, havia o culto a Baal, havia tudo aquilo que Deus falou para o povo de Israel não fazer, o rei estava fazendo com a influência de Jezabel. Do mesmo modo, João Batista, ele criticou Herodes Antipas. É bem lembrado que por causa disso ele morreu. E Elias, contrário a isso, ele foi assunto, ele não viu a morte, ele subiu na carruagem de fogo. Isso de forma alguma não tira o crédito de João Batista, porque João Batista falou ali que Herodes Antipas estava em pecado por causa do seu casamento com uma mulher que já era casada, que ela era parente do seu irmão, então ela era sua cunhada. E João Batista também, ele confrontava, do mesmo modo que Elias, ele confrontava as lideranças. Eu li aqui, né, que os saduceus, que os fariseus, que eram as seitas, por assim dizer, que ali tinham na época de Jesus, os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição. Eram facções poderosas ali, mas o João Batista, como profeta, ele não se importava com isso. Ele falou raça de víboras, raça de pessoas
que não se arrependem, fazei frutos, produzir frutos dignos de arrependimento, e depois sim sejam batizados. E João Batista tinha um importante papel. Ele tinha a incumbência de levar ali a profecia, o espírito da profecia, lembrando que ele é primo de Jesus, ele é filho de Isabel, e ele tinha uma grande incumbência ali de preparar o caminho, preparar a Judéia, preparar Jerusalém para que recebesse aquele que viria livrar o povo de Israel. O povo de Israel achava que viria livrar mesmo literalmente, mas viria livrar sim espiritualmente, porque Jesus Cristo ele nasceu ali naquela manjedoura não para a glória, mas para que ele pudesse ver para todos nós pudéssemos ver que a humanidade não é feita de glória de reis, a humanidade não é salva por reis, por pessoas portentosas, por pessoas gloriosas, não que Jesus Cristo não seja, mas ele veio como um homem, veio como uma pessoa humilde, filho de pessoas humildes, filho de carpinteiros, filho de Maria, filho de José, e cresceu em espírito e em graça. A gente lembra da passagem quando ele tinha 12 anos ali, quando ele foi para Jerusalém com todo mundo na caravana, porque era um mandamento do Senhor naquela época que as pessoas fossem a Jerusalém comemorar as festividades, comemorar a Páscoa, comemorar as festividades ali em Jerusalém. E que Jesus ficou para trás quando a família dele voltou, e quando os pais voltaram, ele falou: não cabe a mim que eu fosse encontrado ali no templo fazendo aquilo que o meu pai quer que eu faça. E mais tarde Jesus, com seu ministério, ele foi batizado por João Batista, ele foi batizado ali pelas águas, e quando ele foi batizado, ali, se a gente continuar a leitura, a gente vai ver que ele desceu as águas e João Batista falou: mas como assim? Eu que deveria ser batizado por ti, porque tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que vai livrar o nosso povo de todo mal, que vai nos curar, que vai nos libertar, que vai nos redimir. Mas Jesus falou: para que se cumpram as Escrituras, é assim que deve ser feito. E os irmãos sabem que depois que Jesus ali foi imergido, o Espírito Santo apareceu como uma pomba, e também foi algo importante colocado sobre o batismo, que João Batista ele batizava com água, a água representa a purificação, a água limpa representa a limpeza, a água limpa representa nós sendo libertos de toda a sujeira do pecado. Mas Jesus ia batizar com fogo. Com fogo, o fogo ele consome, o fogo ele limpa, o fogo ele coloca purificado aquilo que está ainda com sujidades, ainda aquilo que está com impurezas. Ele refina a prata, o fogo ele refina o ouro, ele refina os metais. E do mesmo modo, o fogo do Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes, porque um dia Jesus falou que ele não ia deixar, quando ele fosse assunto aos céus, que ele foi morto, e ao terceiro dia foi assunto aos céus, ele não ia deixar que nós ficássemos sozinhos, mas ele ia deixar um Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que está em cada um de nós. E esse mesmo Espírito que nos consola, que é uma pomba de paz, também é um fogo avassalador que arde em nossos peitos. Glória a gente tem aquela música que fala, né, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem também foi tocado pelo Espírito Santo em outro lugar não sabe viver, longe do Espírito Santo está perdido. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja longe do Espírito Santo, sentindo-se longe porque o Espírito Santo não se afasta, na verdade, nós que nos afastamos dele. Ele sempre está ali do nosso lado, querendo nos consolar, como Jesus falou que ele ia deixar, querendo nos abrasar como fogo consumidor, para que ardêssemos em amor a Jesus. E como João Batista, nós temos uma função nessa terra, que é preparar a volta, o retorno de Jesus. Cada um de nós que fomos tocados pelo Espírito Santo um dia, temos essa incumbência, essa mesma incumbência de João Batista, de preparar os caminhos da volta do Senhor, de alertar as pessoas que ele virá, ele voltará, e ele terá um trono, ele terá um cetro de ferro, e ele vai julgar as nações. Ele tem como herança as nações, e ele tem poder de julgar. Ele tem poder também de perdoar, enquanto é tempo, porque existe algo chamado porta da graça. Enquanto é tempo, há arrependimento. Há, Senhor, um período que você ainda pode se arrepender. A ira do Senhor no Antigo Testamento, se você for ver, ela era imediata. As pessoas eram consumidas no momento que pecavam, as pessoas eram punidas no momento em que pecavam. Mas nos tempos de hoje a ira do Senhor é deixada para o último dia. Porque Paulo fala para que muitos consigam ainda se arrepender e consigam ser salvos. Muitos dizem que a volta do Senhor está demorando, que o Espírito do Senhor não vai vir, que o Maranata, na verdade,
é algo que vai acontecer dentro de nós, mas não é algo visível, é algo que pode não parecer, mas vai acontecer, todo olho verá, toda língua vai confessar, e naquele momento não adianta querer se arrepender, querer mudar de vida no último segundo, no último minuto, na última volta do ponteiro de relógio, como dizia um pastor muito querido, na última volta do ponteiro do relógio não adianta. É agora o período de arrependimento, é agora o período de confissão de pecados, é agora o período de você se livrar de todo o mal, de todas as amarras do pecado. Muitos dizem que a carne é fraca, mas se nós pecamos, na verdade a carne está sendo forte. Que possamos ser fortes, não em nós, mas com o Espírito Santo para rejeitar todo o mal, rejeitar todo o pecado, toda a iniquidade, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos coloca como pessoas que não têm o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa vir fazer morada. E eu termino aqui fazendo a oração. Ó Espírito Santo, venha assim fazer morada, que possamos ser dignos de preparar o caminho do Senhor, que possamos ser bons ceifeiros, bons mantenedores, bons mordomos, Senhor, daquilo que Tu tem nos dado. Que possamos estar com o coração abrasado de fogo, com o coração pegando fogo, Senhor, como brasas, para que possamos estar cada vez mais em nossas vidas, manifestando o Teu Espírito Santo, manifestando como João Batista, falando no deserto, falando nas praças, falando nas cidades, que Jesus salva, que Ele cura, que Ele nos liberta, que Ele está à porta batendo e Ele quer fazer morada, Ele está batendo a porta. E a nossa única vontade, ó Pai, é que Tu venha fazer morada, que Tu entre, sente conosco e venha cear conosco, venha fazer morada em nossos corações, venha morar em nossos corações e que o Espírito Santo Consolador não nos deixe entristecer, não nos deixe nos abater, não nos deixe pecar, e sim que Ele sempre esteja nos alertando contra toda a cilada, contra todo o mal, contra tudo aquilo que o inimigo nos tem colocado para que a gente perca, porque o inimigo ruge como um leão, quer nos tragar, ele tem, Senhor, esse desejo de nos levar fora da presença de Deus. Mas por Jesus, todo o mal ali na cruz foi quebrado. Ali na cruz, todo o mal, Senhor, foi derribado. Toda a ação, Senhor, do inimigo foi quebrada, porque Jesus já é vitorioso. Ele vem em ordem de batalha, Senhor, Ele virá em ordem de batalha para julgar as nações. Que possamos estar do lado direito como cordeiros, porque do lado esquerdo terá aqueles que Jesus irá falar assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que não conhecei o meu nome. Mas que possamos estar ali do lado direito, como ceifeiros, como ovelhas que foram resgatadas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E é isso que temos no dia de hoje. Nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Foi assim que Jesus falou naquele momento, na parábola, lá em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que meu Pai Celeste deseja. Nem todos aqueles que falam, que estão dentro de uma igreja, como os saduceus ali que João Batista falou, como os fariseus ali que João Batista alertou, mas aqueles que se arrependem, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que não têm orgulho, que não têm ira, aqueles que manifestam o fruto do Espírito, aqueles que têm um amor genuíno para com a obra de Deus, para com as almas, para com as vidas que estão perdidas. Estes sim herdarão o reino dos céus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Obrigada, irmão Marcelo, por essa palavra, né? Que o Espírito Santo continue te usando e que você venha mais vezes aqui, né? Nos ensinar com a sabedoria que o Senhor te deu. Glória a Deus. Muito obrigada pela explicação aqui de João Batista, né? Verdadeiramente que nós venhamos nos posicionar, né? Porque o Senhor chama a todos, né? Para falar do amor dele, seja em palavras, seja por gestos, atitudes, né? E que a gente possa ser um diferencial, porque nós somos a mesma carta que o mundo vai ler, né? Alguns vão ser trombeta de Deus aí na terra, né? Isso aí, como o irmão foi agora aqui, junto, amém? Aleluia! Né? Outros vão estar cuidando dos seus lares, ensinando os seus filhos, outros vão estar numa escola bíblica, numa escolinha da igreja, e assim nós vamos, aleluia, propagando o evangelho do Senhor, não fazendo o nome dele conhecido, porque assim é a sua vontade até que ele venha. Então, é isso, queridos, que vocês possam ter aprendido assim como eu aprendi, né? Mais um pouquinho da palavra do Senhor, e até amanhã, se Deus assim permitir, mas se ele não permitir, vocês continuem, até mais!